Olá, o Atualize está no ar. E a gente vai começar o Atualize de hoje falando de um problema muito sério que está assustando a população, é a doença H1N1. A gente convidou a infectologista, a doutora Andréa Moreira, para nos esclarecer alguns fatos, como por exemplo, doutora Andréa, o que é de fato a doença H1N1? É uma síndrome gripal, né, um quadro agudo de pessoas que contraem através da contaminação do contato direto da mão com o olho, nariz ou boca, ou a partir de gotículas respiratórias. E a partir daí, algumas pessoas desenvolvem quadros tão subclínicos, não tem nada, não sentem muita coisa, e algumas outras pessoas que têm fator predisponente, algumas pessoas, por exemplo, diabética, que tem cardiopatia, que tem alguma doença hematológica, né, ou asma brônquica, que são suscetíveis a quadros mais graves e, por conta disso, precisam prevenir com a vacina. Nós temos em Campos uma morte, né, suspeita dessa doença, então aí que a população fica realmente muito mais preocupada. E a ideia da Atualiza está esclarecendo para as pessoas o que é a doença e o que a gente pode fazer, por exemplo, para prevenir. Como, por exemplo, a gente estava conversando antes da entrevista, que um simples caixa eletrônico, a utilização de um caixa eletrônico, a maçaneta de uma porta, um aperto de mão, já é necessário, já é o suficiente, aliás, para você contrair a doença, né? Então, uma das coisas mais importantes em prevenção é relacionado à higienização das mãos. Então, você tem que lavar corriqueiramente as mãos. Lógico, em período de epidemia, a gente tem que aumentar o número de vezes, né? Só que determinadas pessoas, né, no trabalho, no dia a dia, não tem uma pia, né, à sua disposição. Então, o que a gente faz? Opta por fazer uso do álcool gel. Então, toda pessoa deveria ter um próprio álcool gel para substituir a lavagem das mãos. Não necessariamente 100% das vezes você tem que só passar álcool gel, né? Quando der, você vai fazer a lavagem das mãos, mas quando você não tiver, o oportuno é fazer a higienização com álcool gel. Só isso já diminui muito, né, a transmissibilidade. E algumas outras coisas que a gente tem que ficar ligado, isso aumenta assim no surto de gripe suína, né, do H1N1, só que isso tem que ser corriqueiro. O que seria? A gente ter cuidado com o carrinho de supermercado, com o nosso celular, né, que vai para os nossos filhos. Gente, por exemplo, eu da área de saúde, chego em casa, eu tenho que ter essa noção de higienização por causa das crianças. O cuidado com colocar a mão, né, em objetos ou então em superfícies inanimadas que ficam entre 8 a 10 horas com o vírus ali. Ele sobrevive, todo esse tempo, até 10 horas. Então isso é um risco grande, né, de se propagar e de se tornar uma epidemia, como da outra vez. E coisinhas básicas do dia a dia em relação a isso, e bolsa, né? Bolsa de as mulheres que usam muito bolsa, volante de carro. Não adianta você ter todo esse preparo, eu chego, né? Não tem esse cuidado. Então são coisinhas que a gente fala, meu Deus, vou ficar pisca. Não tem necessidade disso. Mas são cuidados que a gente tem que, né, abrir mão e não esquecer para a gente não se tornar infectado. O que é mais eficaz? O álcool em gel ou a lavagem das mãos com água e sabão? Os dois são muito bons. O que a gente preconiza é que, não tendo um, a gente substitui pelo outro. Na eficácia é semelhante, assim, evita-se a propagação, né, desde que seja uma boa lavagem das mãos, né, e uma boa higienização. Se não for, não vai adiantar. O H1N1, ele é mais agressivo do que uma gripe normal? Como é que a gente pode identificar? Em algumas pessoas. Tá? Na grande maioria, para nossa sorte, é uma gripe como uma gripe comum, que a gente fala gripe B, gripe sazonal. Mas nessas pessoas que têm alguma doença, né, específica, a gente fala fatores predisponentes, desenvolve-se uma viremia maior e a probabilidade de um comprometimento pulmonar intenso, levando à intubação, né, a aparelho de ventilação mecânica e cuidados mais intensivos. Então, essas pessoas geralmente evoluem para unidade de terapia intensiva, alguns evoluem para óbito, outros não. E aí, num sinal de gripe, por exemplo, a gente deve procurar um clínico para estar fazendo exame? Que Isso exame é nesse momento, assim, os infectologistas, a gente fica muito preocupado porque aquelas pessoas que frequentam muito pronto-socorro têm que ter extremo cuidado, porque eu tive uma febre hoje.
comecei um pouco com o nariz congestionado, eu já procuro pronto-socorro? Não precisa ter alarde. Porque muitas vezes você não, é um quadro viral que está iniciando, mas que você vai para o pronto-socorro, você vai lidar com diferentes pessoas ali e você pode vir até contrair uma outra doença ali dentro, inclusive H1N1. Né? Então, a grande maioria das pessoas passa bem pela gripe, exceto algumas pessoas, idosos, por exemplo, gestantes. Então, a gente tem que ter um cuidado maior com essas pessoas. Né? E crianças entre 3 a 5 anos de idade. Fora isso, tem que se observar mais um pouco, né? Ter contato com o seu pediatra, melhor que o pronto-socorro em si. Não teve jeito, aí sim, evoluindo para procurar um pronto-socorro. Eu queria que a senhora falasse um pouco pra gente quem pode tomar a vacina e quem deve tomar. Na verdade, o Ministério da Saúde colocou alguns pontos, né? Pessoas que são obrigatoriamente no contexto de tomar, mas como infecto e prevenção, a gente preconiza todo mundo que puder, lógico, né? Mas a prioridade do Ministério quem seria, né? As crianças com 3 a 5 anos, 3 meses a 5 anos, as gestantes em qualquer idade gestacional, o povo indígena, né, que nunca teve contato, se tiver, ele pode progredir para uma doença mais grave, pessoas com doenças crônicas, então hipertenso, asmático, cardiopatia também. Cardiopatia, doença reumática, não é reumatismo em si, uma doença reumática, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico e pessoas voltadas para a área de saúde. Aí sim, todos nós temos que tomar, né, porque nós estamos mais suscetíveis do que a população em geral como um todo, e geralmente aqui em Campos o programa se estende muito depois do prazo do governo para as pessoas que não estão nessa faixa etária. Sim. Então a grande maioria consegue fazer sim. Tá? A gente tem esse feedback com a secretaria e sempre as doses que sobram, vem doses a mais, faz uma cobertura vacinal ampla, mas além disso a gente consegue vacinar algumas pessoas, né, que não estão nessa faixa da Anvisa. Então, o importante é saber que, com relação ao vírus H1N1, não há motivo para alarde, mas ainda assim é importante prevenir com a higiene adequada e até mesmo a vacina. É importante, assim, entender que o vírus veio mais cedo esse ano do que dos anos anteriores, tá? Mas isso aconteceu porque houve um descaso, entre aspas, da população em relação a ele, em São Paulo principalmente, que houve a entrada. E a partir daí, a baixa cobertura vacinal fez com que as pessoas começaram por conta de tudo isso que eu falei, de transmissibilidade, outras pessoas ficarem propensas e a ocorrerem várias mortes, tá? Então o vírus já está no Rio, aqui em Campos a gente tem casos suspeitos, mas não tem caso confirmado, então hoje eu tenho que dizer, não há vírus circulante na cidade atualmente. Então a gente está aguardando a resposta da Fiocruz ou do LACEN, para onde foi o material, para a gente definir, realmente já está circulando, não está circulando, porque uma que foi a óbito, não tem história de ter viajado, ter tido contato com alguém que tenha estado em São Paulo ou no Rio, não. Então isso é uma coisa que é lógico que pelo quadro, pela gravidade, foi tratada como, né? E a gente aqui também tem uma internada que veio de São Paulo, então uma das suspeitas seria o H1N1, que já está sendo tratada também. Ok, doutora, muito obrigada, pela entrevista, bem esclarecedora. E o mais importante de tudo, gente, em qualquer caso, é a prevenção. Portanto, previna-se.